Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a disseminação do Linux no mundo. Recentemente tivemos diversas notícias, inclusive a de Bill Gates, quando ele passou a adotar um sistema Android no seu smartphone. Foi uma vitória, pois Bill Gates passou a utilizar um sistema Linux, pois o Android é um sistema de kernel Linux. E isso abordamos em um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho falar sobre a disseminação do Linux aí nos desktops e tudo mais. Muito já se falou sobre o ano do Linux nos desktops. Uns falam que isso já aconteceu, que isso ainda está para acontecer, entre outros. Mas hoje eu venho falar da disseminação do Linux em geral. Nas entrevistas de emprego que eu faço, ultimamente eu tenho notado que as pessoas, além de falar que possuem conhecimentos com Windows, tem falado também que conhecem, além do OS X, que é o sistema da Apple, o Ubuntu, pois muitas pessoas acabam ligando o Linux ao Ubuntu, pois o Ubuntu acaba sendo a distribuição mais conhecida. E agora vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Após degustar uma carne de porco maravilhosa com uma cerveja artesanal incrível, cheguei em casa e me veio a ideia de fazer esse vídeo. E para abordar essa questão, vamos transpor alguns obstáculos. E o primeiro, chegando ao ponto que o Linux já está bem disseminado no mercado. E na verdade, ele está avançando em um nível esmagador. No primeiro trimestre de 2016, tivemos a notícia que os Chromebooks da Google venderam mais do que os MacBooks da Apple, mostrando que os Chromebooks chegaram para abocanhar uma grande fatia do mercado, com sua proposta de armazenamento em nuvem, possuindo o sistema Chrome OS nos mesmos. Esse sistema é baseado no Gentoo Linux. E apesar de utilizar um kernel Linux, esse sistema da Google não era compatível até pouco tempo com os programas disponíveis na maioria das distribuições Linux. Contudo, seus usuários podem utilizar a suíte da Microsoft, pois nesse ano a Microsoft anunciou a disponibilização de seu Office para o sistema. E em 2017 a surpresa veio pelo número de usuários de Linux nos desktops ter aumentado 50%, chegando à margem de 3,37%, se aproximando inclusive do número de usuários do OS X da Apple, que possuem cerca de 5,94%, o que poderia elevar o número de programas chegando aos sistemas pinguins. Assim como a Apple possui uma grande variedade de programas, inclusive a plataforma da Adobe e da própria Microsoft. Tais números foram seguidos de avanços significativos, como o Zorin OS ter alcançado a marca de 1 milhão de downloads, sendo dentre os novos usuários um público vindo principalmente do OS X e do Windows, além da propagação do Deepin OS, uma distribuição Linux chinesa com uma aparência que lembra o OS X da Apple, que foi inclusive citado no portal G1. E essa disseminação também pode ser constatada na adoção de Bill Gates a um smartphone com o sistema Android, na qual também abordei sobre essa questão. O fundador da gigante de Handsmouth adotou um robozinho verde em seu smartphone. Além disso, em 2017 tivemos o Android se tornando o sistema operacional mais utilizado do mundo, ultrapassando o Windows no número de usuários. E sim, o Android é um sistema que possui um kernel Linux. E para falar sobre a disseminação do Linux, precisamos primeiro lembrar e entender que o Linux se trata de um kernel. O kernel é a parte do sistema operacional que dá vida a uma infinidade de sistemas operacionais. E dentre essa infinidade de sistemas operacionais que possuem o kernel Linux, podemos citar alguns como o Android, o Ubuntu e o Chrome OS.
Mas, se você possuir ainda alguma dúvida quanto ao Android ser ou não um sistema que possui um kernel Linux, temos um vídeo aqui no canal, inclusive refutando uma matéria do Tecmundo. E se já não bastasse, alguns projetos como o Ubuntu Phone e o Plasma Mobile tentaram trazer uma distribuição Linux dos desktops para o smartphone. É claro que feitas as devidas modificações para que o mesmo pudesse funcionar corretamente em um smartphone. E em janeiro de 2019 será lançado o Librem 5, um smartphone focado em segurança, que trará uma distribuição Linux chamada PuriOS para smartphones, junto com um shell customizado do GNOME, focado totalmente na segurança. E como se já não bastasse, também podemos ver o recente anúncio da Microsoft em lançar um sistema com kernel Linux. Isso mesmo, a Microsoft lançou o Azure Sphere, sendo uma solução da Microsoft para suportar algumas necessidades da empresa, inclusive a famosa IoT, ou Internet das Coisas. E se você quiser entender melhor sobre essa questão, tem um vídeo aqui no canal explicando muito bem sobre essa questão. A disseminação do Linux em todas as plataformas se tornou uma realidade. O Linux está dominando de tal forma que, quando lembramos da frase de Linus, se a Microsoft faz aplicações para Linux, significa que eu ganhei. E após Bill Gates adotar um smartphone com Android e a Microsoft aderir a um sistema de kernel Linux, podemos dizer que os sistemas de kernel Linux tendem a dominar o mercado em todos os sentidos, desde a internet das coisas, a famosa IoT, servidores embarcados e até mesmo nos desktops futuramente, ou com uma distribuição Linux, pois a própria Microsoft pode adotar um kernel Linux futuramente para sua interface Ribbon, sendo um Windows com kernel Linux ao invés do kernel do DOS. Isso foi muito bem abordado pelo meu amigo Gabriel no canal Toca do Tux, e o vídeo segue aqui na descrição. E você, tem percebido a disseminação maior do Linux? Deixa aqui o seu comentário. Como que sai dessa tela aqui? Travou? Pô, cara, sem se instalar Linux aí, sei lá, ó, minha aqui tá funcionando, cara. E deu ruim. Deu ruim aí? Deu ruim, travou. Quanto tempo aí já pra iniciar? Sei lá, tempão já. Que isso, cara? Aí, Ih, vai rapaz. fora. É o Windows, né? Acontece. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite e venha nos patrocinar através do Padrim, pois nós estamos no Padrim. E até a próxima!